Oi, aqui é a Wanda Chang, eu tô aqui para mais um vídeo da nossa jornada do autoconhecimento. No meu momento pós-aniversário, eu fiz aniversário na segunda, tô gravando na terça, você vai assistir na quarta, então tem um delay aí, né? Mas eu quero começar falando sobre isso pra gente chegar em um assunto muito mais profundo, tem a ver com as nossas mudanças no processo do autoconhecimento, fundamentais, essenciais e constantes. Todo aniversário para mim é um período de crise e não é um inferno astral como as pessoas geralmente dizem, porque toda vez que eu falo isso as pessoas falam inferno astral, mas não é isso, tem muito mais a ver com uma crise existencial. Claro que de repente pode ser que tenha outras questões, de repente tem uma vulnerabilidade, uma fragilidade maior, mas o que eu sinto é uma crise existencial total, porque para mim é um processo de luto, é um momento em que eu olho para trás e eu percebo tudo aquilo que aconteceu ao longo desse ano que passou, né? Porque assim como você, eu também tô no meu processo de autoconhecimento, e essa é uma das premissas básicas de todos nós aqui da Chang. Todo mundo que está envolvido na Chang de alguma forma, seja como parceiro, como colaborador, como integrante efetivo, precisa estar no seu processo de autoconhecimento. Não é que, não, precisa, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então essa é uma regra básica, fundamental, enfim, ela não é flexível aqui dentro, é a única coisa que não é flexível. Claro, cada um no seu tempo, cada um da sua forma, não precisa ser não é uma corrida, a gente não tem que fazer de uma forma violenta com nós mesmos, mas a gente precisa estar no movimento, a gente precisa estar aberto e disponível para o nosso próprio processo. Porque como que eu vou facilitar o processo de autoconhecimento do outro se eu não estiver no meu? Eu não vou conseguir fazer isso, né? Enfim, de uma forma concreta, com qualidade e com humanidade e compaixão. Então, enfim, eu também tô no meu processo. Então, para mim, sempre é um período de entendimento de todas as transformações que surgiram. E tem uma dor muito grande, porque é um processo de luto. Eu acredito que ao longo da vida a gente tem que, e ao longo do processo, a gente precisa muito mais desconstruir coisas do que construir. Porque nós nascemos em essência, e aí na sociedade, na cultura, pelas nossas relações, e aí expectativas, identidades, identificações, a gente vai construindo um monte de coisa em cima dessa essência, dessa base que nós temos. Então, dentro do processo, o que a gente faz muitas vezes é olhar, entender o que está em excesso, essas necessidades que são construídas, essas identificações que não fazem sentido, que na verdade só estão lá para encher linguiça mesmo, para trazer uma falsa sensação de segurança ou uma falsa sensação de acolhimento e de suporte, né, que a gente vai buscando no meio muitas vezes em coisas externas. E a gente precisa muitas vezes abandonar tudo isso. Então é muito um processo de desconstrução, por isso que dói tanto, porque a gente tem que deixar de fazer, a gente tem que deixar de ser, para que a gente possa ser de fato, né, em essência quem nós sempre fomos, e não precisamos forçar nada. A verdade é essa. Então, todo esse período, ele é muito importante. Esse ano em particular, que foi o ano de 33 para 34, que foi a idade que eu fiz, foi um ano em que eu mudei muito. Então, foi uma entrega no processo de uma forma como nunca aconteceu antes. Eu tive novos aprendizados, eu iniciei novos processos de estudo dentro do meu processo. Então, com isso, teve um aprofundamento e transformações que eu não consigo nem mensurar aqui pra você. E é muito louco, porque pelo menos pra mim é assim, eu não sei se é pra você, pode ser que seja diferente, cada um entende, cada um lida e se reconecta de uma forma, mas toda vez que tem um momento de transformação, que eu mudo, eu nem consigo lembrar de quem eu era antes disso, né? Eu tenho que fazer um esforço muito grande. Então, eu nem conseguiria dizer pra você quem é a Van de um ano atrás, porque eu não consigo lembrar, eu tenho que fazer, né? Porque eu já sou. Então, é muito processo natural. Mas as mudanças, elas fazem parte. Então, tudo isso, né, pra trazer uma reflexão pra você, pra que você comece a entender quais são os períodos, quais são as fases de transformação, quais são os ciclos, né, que são abertos e são fechados. E falando isso, eu até lembro que quando eu fiz 27 anos, foi um outro momento em que eu tive uma crise existencial muito parecida com a que eu tenho hoje, né? E aí a gente fala dos setênios, né, dos períodos, e eu acredito muito nisso, eu só não acho que é exatamente naquelas idades que eles propõem, né? Porque eu acho que cada um tá no seu momento, então o que eu vivo com 34 anos pode ser que você viva com 40 ou com 20, né? Não importa esse período, o que importa são esses ciclos e a consciência de tudo isso. Quais são os ciclos que se abrem e quais são os ciclos
ciclos que na verdade se encerram. E todas as coisas, muitas coisas, hábitos, relacionamentos que a gente vai precisar abrir mão. Esse é o processo de autoconhecimento que a gente fala muito do processo essencial, com base no essencialismo, e é o que a gente propõe aqui nas experiências e nas atividades que a Shang tem, todo o conteúdo é sempre trazendo isso. Você sempre precisa de menos do que você acha e você sempre já é. Você não precisa ser um monte de coisa que você cria, você só precisa ser quem você é. Então, cada vez mais, se reconecte com a sua essência, entenda o seu momento. Não existe certo e errado, não existe um tempo, não existe um modelo ideal, é muito seu. E compartilha aqui com a gente o teu momento, então, para que a gente possa até, enfim, trazer vídeos que sejam muito alinhados e que façam sentido para você também. Então é isso que eu queria trazer. Estou aí num novo ciclo. E vocês vão acompanhar tudo de uma certa forma, porque a gente vai compartilhando, não tem como eu dizer de alguma coisa que eu não tô vivendo. Então, esses vídeos sempre, eles trazem muito das minhas experiências também, daquilo que tá muito forte dentro de mim, dos temas e tudo mais. Então é isso, espero comentários, um super beijo e até a próxima semana.